E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui trazendo o relatório da terceira semana, iniciando a quarta semana do desafio Ciência da Aprendizagem. Olha, acho que pela minha cara, minha expressão facial, vocês já perceberam que eu não estou extremamente satisfeito com a minha performance, né? Ou seja, tem um lado desse desafio que não está funcionando muito bem, adivinhe qual é, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu continuo firme, pelo menos o grego tá indo bem, gente. Até trouxe a Atena aqui, olha. A Atena, minha queridinha, que tá viajando comigo agora, né? Que representa toda a pesquisa e questionamentos que eu fiz no meu livro, Fator Coruja. Então dê uma olhada lá. Esse aqui é mais filosófico e tudo mais. Só que hoje a gente vai continuar falando sobre esse livro aqui, gente. Ciência da Aprendizagem. Estudando com a ciência da aprendizagem, 10 estratégias baseadas em evidência. Esse aqui é baseado em evidência mesmo, tá? Eu espero, pelo menos, que eu pesquisei bastante. E hoje, nesse vídeo, trazendo um relatório para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre metacognição. Principalmente, metacognição. Tá lá no meu 13º capítulo, se eu não me engano. Tá junto com autoeficácia, tá junto com gerenciamento ou inteligência emocional. E a gente vai tentar resolver esse negócio aí. Como é que eu posso me tornar mais metacognitivo e fazer os ajustes necessários para conseguir cumprir de maneira satisfatória esse desafio Ciência da Aprendizagem? Vamos lá? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o André Redlund. Comecei esse canal faz pouco tempo. Eu já gravo algumas coisas para o YouTube. Eu tô tentando integrar esse canal com o meu perfil do Instagram. Então, para quem não conhece, corre lá pro André_Redlund. Começa a me seguir porque tem coisa boa também. E não deixem de dar uma olhadinha no meu blog. Meu blog fica no meu site andreredlund.com.br/blog, se quiser ir direto para o blog, e eu escrevo muito sobre essas coisas que eu discuto aqui, principalmente ciência da aprendizagem, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar para as evidências científicas para tentar entender como a gente pode aprender melhor. Agora há pouco eu tive até uma brigazinha no... Não vou falar onde, porque vocês vão lá procurar, né? Mas numa rede social aí, com uma pessoa que às vezes traz coisas que não são muito científicas, né, para a aprendizagem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem coisas que, apesar de terem um nome assim que parece ser científico, que parece que veio da neurociência ou da psicologia, não foi testado, não foi publicado em nenhum paper. Se tem livro, o livro foi publicado assim, numa editora independente, então ninguém revisou, não foi revisado por pares, enfim, tem um monte de coisa aí. Inclusive meus livros, tá, gente? Eu publiquei 2 livros aí que não foram revisados por pares, né? Então não posso dizer, olha só, vão lá na fonte do meu livro, mas a ideia é que o meu livro tenta compilar o que as pessoas têm produzido nos últimos anos aí, e um deles, que é o Estudando com a Ciência da Aprendizagem, tá extremamente baseado na ciência, tá? E por que eu falo isso, gente? Porque eu estou me usando como cobaia para ver se eu consigo mudar alguns comportamentos. E isso tem tudo a ver com aprendizagem, tá? As pessoas às vezes esquecem, mas aprender significa ganhar um repertório intelectual novo, né? Ganhar memória semântica nova, novos conceitos, mas também significa mudar certos comportamentos, certo? Então a gente pode aprender coisas que são mais teóricas e abstratas, mas a gente também pode aprender a ser diferente. E a ciência da aprendizagem pode nos ajudar nessa trajetória. E eu estou sendo cobaia, decidi os 2 eixos que vocês já conhecem bem, então tem o eixo, né? Eu sempre começo desse lado aqui, porque é o que eu estou indo bem, que é o eixo 2, que é aprender grego, porque eu estou indo para a Grécia. E tem o eixo que é o eixo 1, que tem a ver com saúde e alimentação, tem a ver com exercício físico. Que esse aqui, gente, eu estou deixando muito a desejar, e eu expliquei muito bem como é que isso acontece no cérebro no vídeo da semana passada. Dá uma olhada lá, o diário, semana 3, né? Essa foi a semana 3, eu estou iniciando hoje a semana 4. E aí, eu preciso, então, reavaliar algumas coisas, né? Eu sempre me dou uma nota aqui. Então, se eu pensar no grego,
E eu estou fazendo grego no Duolingo, eu estou fazendo pesquisas sobre o grego fora do Duolingo, eu estou bastante interessado, aprendi muita coisa legal. Eu estou indo bem, estou conseguindo manter. Na saúde e na alimentação, gente, eu estou entrando no piloto automático com muita facilidade. E esse tem sido o meu desafio e eu preciso realmente tentar mudar essa estratégia, tá, gente? E como é que a gente faz isso, né? A gente tem que ser mais metacognitivo. Então vamos falar um pouquinho de metacognição. Vamos falar como a gente pode tentar ser metacognitivo. Lembrando que aqui não tem nenhuma garantia de resultado, porque eu não sou coach, né? Então, se vocês estão procurando um coach, porque você realmente precisa mudar de vida, você tem que tomar cuidado com essa ideia de coach. Tem coach que é bom, tá? Mas tem muita gente que é charlatã. Cuidado com isso. Então, essa lógica por trás de metacognição tem a ver com repensar ou pensar como a gente tenta implementar certas estratégias para aprender alguma coisa. Aliás, o que vocês já ouviram falar de metacognição? Tem dois slogans aí, frases que são muito populares e que normalmente elas têm alguma relação com metacognição. Vocês sabem do que eu estou falando? Quem é aqui que nunca ouviu falar sobre aprender a aprender, né? Virou uma moda até, um movimento, tá todo mundo falando disso, aprender a aprender. Mas também pode ser o pensar sobre o pensar. E tem sim a ver com isso, tá, gente? Meta é um prefixo, adivinha de onde? Grego, olha só, isso eu já sabia antes de fazer as aulas do Duolingo, né? E cognição é latim, né? Tem a ver com conoscere, tem a ver com conhecer, saber, pensar. Então, quando a gente pensa em coisas relacionadas à cognição, ou quando a gente pensa em processos cognitivos, a gente está falando daquela área do nosso cérebro que é um pouquinho mais avançada que a dos animais, a gente está falando do córtex pré-frontal, está falando do lobo frontal. Então, a gente está falando de coisas do tipo racionalidade ou raciocínio lógico, intuição, julgamento, imaginação, são processos cognitivos. Os dois processos cognitivos que a gente mais discute na psicologia cognitiva são atenção e memória. E quem me segue já sabe, sem atenção a gente não cria memória. Sem memória a gente não aprende. Então tem que ter atenção para criar memória, e essa memória num primeiro momento é extremamente temporária e depois ela vai ser consolidada como memória de longo prazo. E aí a gente aprendeu. Aliás, nem sempre, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa na memória de longo prazo que a gente não consegue acessar e trazer de volta para a memória de trabalho, para usar. Então, nem sempre é assim que funciona, tá? Só porque tá lá na nossa cachola não quer dizer que a gente vai encontrar com facilidade, né? Então vamos pensar no seguinte. Que nota que eu daria aqui pra mim, gente? Né? Eu, na semana passada, falei uma estrela e meia, umas 2 estrelas no máximo, né? Na semana anterior eu até me dei mais estrelas, 3 estrelas. Para essa semana aqui eu vou tentar focar um pouco mais no grego e no positivo e tentar realmente mudar alguma coisa. Então eu vou me dar 2 estrelas, tá, gente? 2 estrelas. Se eu estivesse olhando só pro grego, eu me daria 4 estrelas no grego, tá? Mas olhando para tudo, assim, tirando a média, acho que 2 estrelas tá de bom tamanho. Então, assim, não mudou muito da semana passada, né? Mas eu estou tentando ser metacognitivo. Vamos falar um pouquinho da história desse conceito de metacognição. Então, metacognição é um negócio que vem do estudo de um americano chamado John Flavel, tá? E isso aí já tem várias décadas. Se eu não me engano, ele publicou nos anos 60 sobre metacognição. E metacognição é uma característica, eu diria até que uma habilidade ou competência, tá? Depois a gente fala da diferença dessas duas coisas, que as pessoas têm de conseguir ajustar os seus processos cognitivos. Não só ajustar, porque isso envolve outras fases, tá? Primeiro a gente tem que saber reconhecer que os nossos processos cognitivos não estão funcionando muito bem, né? A gente tem que ter consciência, essa é a primeira etapa. Depois a gente pode pensar, como é que eu faço para ajustar isso aqui?
E será que eu tenho condições? Será que eu conheço estratégias de ajuste que vão funcionar ou não? Então, quando a gente pega o trabalho do John Flavel, ele vai falar muito sobre conhecimento metacognitivo, né? E a gente pode pensar em consciência metacognitiva, ou seja, saber que não está funcionando. E tem gente que insiste no erro, tem gente que usa as mesmas estratégias para conseguir fazer o que elas precisam fazer e não percebem que não está rolando. Então, a gente poderia dizer que essa pessoa tem baixa metacognição, né? Então você precisa ter conhecimento metacognitivo ou consciência metacognitiva. Essa é a primeira etapa do negócio. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, aí a gente tem que ter conhecimento das experiências metacognitivas. O que isso quer dizer? Eu diria até que práticas metacognitivas. Então vamos supor que eu percebo que as ações, abordagens que eu escolhi para fazer qualquer que seja a coisa, por exemplo, o meu desafio, eu escolhi isso, vai dar certo, mas eu estou fazendo e não está dando certo, não está me dando o resultado que eu gostaria de ter. Será que eu tenho um repertório de outras estratégias que eu preciso implementar para fazer o negócio acontecer? Ou será que eu tenho condições de ver que até escolhi as coisas certas, só que eu não estou colocando em prática? Aí é que tá, né, gente? Então, muitas vezes, o simples pensar sobre o pensar, ou o aprender ou aprender, essas duas coisas aí não bastam, porque a gente tem que tomar iniciativa, tem que colocar em prática. A metacognição de verdade tem que levar à ação, tá, gente? Então, se você ensinar para o seu aluno, para sua aluna, olha, esse jeito aqui de aprender é melhor. Sabe por quê? Porque é baseado em evidência. Então, que legal. Aí eles vão ter conhecimento, vão ter consciência metacognitiva, mas não vai levar a nenhuma mudança de rotina, de ação. Eles não vão colocar o negócio em prática. Eles estão sendo metacognitivos? Acho que não, né, gente? Então, lembrem-se disso. Primeiro começa com conhecimento, depois com um pouquinho de conhecimento sobre experiências ou práticas que podem ajudar a mudar esse comportamento que você está tentando mudar ou que podem te ajudar a aprender, seja lá o que você quer aprender. No final de tudo, aí sim que vem a etapa de ajustes, né? Então a gente precisa reconhecer que não está funcionando, saber o que pode funcionar e fazer os ajustes necessários. Ah, e uma coisa, vocês vão notar que no meu livro eu cito isso, John Flavel fala sobre isso. Às vezes essa parte de ajuste é referenciada como controle metacognitivo. Ah, então vocês vão achar diferentes modelos. Pode ser que em vez de ajuste ou controle, vai ter alguma coisa sobre monitoramento, né? Então, mas vamos pensar assim, a ideia é, primeiro eu tenho que saber que o que eu estou fazendo não funciona. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento, consciência metacognitiva. Depois eu tenho que saber o que poderia funcionar e decidir colocar em prática. Se eu coloco em prática, aí eu tenho que ter uma maneira de verificar se o que eu estou fazendo, o que eu coloquei em prática, está funcionando ou não, certo? Porque eu fiz uma mudança em relação a como eu estou aprendendo algo. Então eu preciso monitorar, eu preciso avaliar, eu preciso seguir, testar, enfim, qualquer que seja o verbo que vocês usem. Isso é ser metacognitivo. Então, ser metacognitivo nada mais é do que questionar se o jeito que você escolheu para aprender está funcionando ou não. No meu caso, o grego está funcionando, gente. O grego está funcionando. Olha só o que eu aprendi de grego que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Tem muitas coisas que eu ainda não aprendi. Eu não estou aprendendo muitas frases longas ainda. Já vou entrar na próxima semana em alguns exercícios que levam isso em consideração. Mas eu já aprendi, por exemplo, a falar coisas como obrigado, por favor, a pedir alguma coisa num restaurante. Então eu poderia pedir uma cerveja agora na Grécia, né? Tá, ήθελα μία μπύρα. Παρακαλώ, por favor. Ευχαριστώ, obrigado. Então tem algumas coisinhas que eu já consolidei
Eu espero não esquecer, acho que, inclusive, o mais legal dessa jornada do grego, gente, é que agora eu consigo ler muita coisa em grego. E como muita coisa do português tem raiz no grego, às vezes conseguindo ler eu sei o que, que significa, né? Então eu não tinha noção nenhuma do alfabeto grego, a não ser, é claro, aquelas letrinhas que a gente usava na matemática, né, para resolver aquelas equações. Isso aí eu lembrava de alguma coisa. Mas eu não conseguia ler praticamente nenhuma palavra em grego. Agora eu consigo ler várias palavras. Esses dias eu já devo ter contado para vocês, eu consegui ler alguns nomes de pessoas que postaram, né? Eu sigo muita gente da Grécia, então gente que postou alguma coisa lá no Facebook eu vi. E isso foi muito legal. Triandafilos. Olha só, Triandafilos, consegui ler isso. É o nome de uma pessoa que apareceu aí no meu feed no Facebook. E o que me dá um pouquinho mais de satisfação em relação ao grego é que o próprio Duolingo me manda várias estatísticas, né, do meu desempenho. Então, e eu consigo me comparar em relação aos outros e isso nem sempre é legal, mas é bom você ver que você está indo bem quando comparado a um grupo, né? Então, muitas vezes eu consegui fechar um desafio com mais eficiência do que a maioria, consegui ficar em segundo lugar no quadro geral, ganhei algumas recompensas aí que o Duolingo dá para incentivar a gente, então isso é muito bom, né? Essa parte realmente eu estou muito feliz. É bem legal você aprender um idioma que você nunca viu antes, então eu aconselho, principalmente quem quer aprender um negócio com um alfabeto novo, né? Que legal, pensem aí, ó, quem sabe um chinês da vida, um russo, sei lá, um árabe talvez, né? Seria bem interessante. E agora finalmente estou vendo o lado mais funcional disso, né? Então olha só que interessante, né? Ser metacognitivo também tem a ver com isso. Para o grego e para aprender coisas semânticas e conceitos, eu acho que eu sempre fui muito metacognitivo, sempre consegui ajustar muito as coisas e aprender as coisas que eu queria. Então não é um grande desafio assim, né? Eu não caio sempre no piloto automático porque isso me estimula bastante. E é legal porque no início eu sabia que eu ia aprender mais as letras e talvez coisas que não faziam sentido e foi justamente o que aconteceu. Só que aí eu cheguei num nível agora que eu consigo não só ler muitas palavras, mas usar frases funcionais, assim, não aquelas frases loucas do Duolingo, né? Por exemplo, eu mostrei aqui para vocês, né? A água é rosa, Maria, o mini mercado, né? Só para aprender os fonemas e tal. Então é muito bom a gente chegar num nível que você já é funcional, você já consegue funcionar, operar em algumas circunstâncias. E isso gera muita dopamina, né, gente? Então, voltando para o eixo 1, né? Então, o eixo 1 aqui, saúde, alimentação, eu preciso ser mais metacognitivo. No relatório da semana anterior, eu falei um pouquinho de dificuldades desejáveis e até de medidas mais drásticas, né, para a gente conseguir alcançar alguma coisa. Como eu não tenho nenhum resultado garantido, mas eu quero muito tentar, né, aplicar aí todas as estratégias e reavaliar, eu decidi então tomar algumas medidas aí. E aí é aquela coisa, né? Eu sei que não está funcionando, então consciência metacognitiva. Eu sei quais práticas que eu tenho que fazer para o negócio funcionar, então experiências metacognitivas. E eu sei, teoricamente, né? Eu sei me monitorar, eu sei avaliar se está funcionando ou não, por isso que eu estou aqui dizendo que não está. Então, controle metacognitivo, né? E eu preciso então levar tudo isso em consideração e pôr em prática o plano de ação. O que, que eu decidi fazer, né? Então, vamos resgatar lá a premissa do desafio. Eu não queria algo que elevasse demais a minha carga cognitiva, que fosse muito detalhado. Eu queria algo que fosse fácil de ticar. Lembram disso? Então eu coloquei alguns subitens aí nos dois eixos. Mesmo assim, na hora do exercício físico, eu nem sempre faço, tá, gente? Então eu fiquei alguns dias sem fazer. Eu acho que eu sei um pouco da fonte, né, da origem dessa falta de motivação, né, que foram dias
difíceis em relação ao trabalho, em relação a coisas que eu tinha que fazer de projetos, né? Eu falei para vocês que eu tô num projeto, na verdade é uma formação dada pelo British Council, então eu tenho que ler os fóruns, eu tenho que acessar os slides, aí a gente tem que fazer uma avaliação e eu tô trabalhando com a tradução de uma revista para a EduFest. Na verdade, assim, eu estou mais trazendo do blog para a revista, estou adaptando algumas coisas. É um trabalho que exige muita coisa. Nesses últimos dias também eu tive que entregar algumas coisas, enfim. Então, essa canseira, exaustão mental enche a nossa memória de trabalho. Se a memória de trabalho está muito cheia, carga cognitiva alta, aí sobra pouco espaço para a gente querer fazer as coisas, né? Você quer simplesmente entrar no piloto automático. Esse é o grande problema. Então demora muito tempo para o negócio virar rotina. E como a gente às vezes tem semanas que são mais cheias do que outras, aí a gente acaba não tendo forças mentais, vamos dizer assim, para fazer o que a gente se comprometeu a fazer. Isso é complicado, mas enfim, a gente tem que arrumar um jeito de tentar fazer mesmo assim, né? Eu percebi que gravar o vídeo é muito importante. Eu já tinha falado disso, né, para vocês, que a expectativa das pessoas que me assistem, né, o que será que o André conseguiu fazer nessa semana, né, e falar sobre esses conceitos da ciência da aprendizagem, tudo isso me ajuda bastante, né? Às vezes, apesar de estar cheio de coisa para fazer, eu não vou falhar o vídeo, né? Não quero falhar, espero não falhar. Então, isso faz bem, isso acaba gerando uma certa pressão positiva, né, para a gente conseguir alcançar o desafio. Mas é isso, então eu preciso realmente mudar de plano, aliás, tentar fazer o plano. Acho que o plano está bem feito, mas é tentar realmente fazer, colocar em prática. E aí é que tá, né? A metacognição, ela não é só no campo das ideias, ele também é no campo das ações, tá? Então, ensinar alguém a ser metacognitivo, mas essa pessoa não coloca nada em prática, não adianta. Esse é um dos problemas, inclusive, daquele conceito que ficou super famoso, que é a mentalidade de crescimento, né, gente? Então, muitas escolas adotaram essa ideia de mentalidade de crescimento, que tem muito a ver com metacognição, tá? Eles estão muito aí relacionados, porque quem tem mentalidade de crescimento foca no processo. Se o processo não está funcionando, aí recebe feedback, aí foca no esforço, enfim, né? Isso tem tudo a ver com metacognição. O problema é que as intervenções estão sendo feitas baseadas em mentalidade de crescimento não estão dando resultados interessantes. Como assim, gente? Mas o negócio não era bem pesquisado? Olha, quando é uma intervenção pontual que você fala assim, olha gente, tem um negócio chamado mentalidade de crescimento. Pode pensar até em metacognição. Tem esse conceito chamado de metacognição. Olha que legal. Você pode pensar assim, pode fazer assim, aí todo mundo fica encantado. Eu posso usar isso aqui para mudar minha vida, para aprender melhor. Só que um dia depois, uma semana depois, enfim, vai variar muito. Tem gente que fica tão encantado, entusiasmado, que começa a colocar em prática as coisas, mas aí volta no piloto automático. Então essas intervenções mais pontuais, elas não têm uma duração interessante para promover uma mudança de vida significativa ou aprendizado significativo. Faz sentido? E aí? Então, o que teria que acontecer, né, para os resultados serem mais duradouros? Você teria que ter um acompanhamento mais de perto, mais longevo, eu diria assim, né? Então, assim, se vem um especialista falar de metacognição na escola de vocês, de mentalidade de crescimento na escola de vocês, e depois não existe nenhum acompanhamento, não existe nenhum mecanismo para ver se o negócio está funcionando, as pessoas vão deixar para lá. Algumas pessoas vão conseguir mudar, tá, gente? É sempre a minoria. Por isso que eu falo aqui que eu não sou coach, tá legal? Tem muita gente que fala assim, fórmula de lançamento e não sei o que. Aí pega o povo, leva para um hotel, para um, sei lá, um salão de conferência. Aí tem uma experiência incrível, cheio de dinâmicas de grupo,
com tela, com luzes, não, parece que você tá, não sei, você tá num culto, parece que você tá num... É verdade, não necessariamente um culto religioso, mas um culto assim, um líder carismático, isso aqui vai mudar minha vida. Você sai dali cheio de dopamina, né? Então você tem lá 300 pessoas assistindo esse coach, né? Quantas pessoas de fato que vão sair dali e vão colocar em prática aquilo que aconteceu dentro ali, as coisas que elas aprenderam? Quantas que de fato, depois de terem colocado em prática o que elas aprenderam, que vão continuar no caminho, e quantas que vão conseguir o sucesso que foi prometido ali naquela reunião? Aí é que tá o negócio. Então tem gente que consegue? Tem. É a minoria, gente. 1%? Menos de 1%? 5%? Não sei dizer, tá? E aí os coaches, danados, eles vão pegar estudo de caso, né? Eles vão pegar case de sucesso daqueles que conseguiram, sendo que a maioria não conseguiu. E é aí que tá o grande lance. Por isso que eu não sou coach. Nenhum resultado é garantido, né? Mas tem a ver sim com metacognição, que é ensinar um novo repertório ou fazer questionar sobre as coisas que a gente está tentando aprender ou não. Por isso que eu vou dar aqui para vocês agora o que, não uma fórmula, né? Porque senão fica coach, mas o que a gente deveria fazer nesses casos que o negócio não está funcionando bem. Então, pessoal, só para a gente terminar, vamos tentar fechar essa semana aqui, começando a quarta semana com o pé direito, esquerdo. Eu nunca entendi muito bem essa metáfora, né? Pode ser qualquer pé, mas vamos pensar no seguinte, né? E se eu recebi um treinamento, e se eu ensinei um grupo na escola sobre um conceito X e eu quero que todo mundo implemente isso e passe a usar? Só que aí eu percebo que depois de um tempo não está rolando, como é o meu caso com principalmente exercício físico. O que você pode fazer? Eu vou falar um pouquinho disso também no capítulo 13, né? Aliás, esse capítulo que eu falo dessas coisas, eu nem sei se é o 13, gente. Deixa eu verificar aqui para não falar besteira, porque eu acho que eu já falei até o 13, mas é o 13 sim, olha. Achei aqui. O capítulo 13 é socioemocional, atitudes, crenças e comportamentos. Então, se a gente conseguir atacar esses eixos aí, talvez a gente consiga mudar um pouco. Então, o que a gente pode fazer? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o plano foi bem feito, né? Se o plano ele está ajustado, se o problema de não conseguir realizar as coisas é você, aliás, o piloto automático, né? Ou o plano que não está muito legal. Tem muita coisa, ou tem pouca coisa, enfim, tem coisa demais, tem coisa de menos. E eu passei um pouco esses dias pensando, o plano eu acho que faz sentido, gente, porque eu tenho que fazer 2 coisas ao dia, ou pelo menos, né, 3 vezes por semana. Que é, eu preciso caminhar no parque, eu tenho que fazer os meus freeletics, né? Então eu não fiz esses dias, então eu preciso fazer pelo menos 3 vezes por semana. Em relação à alimentação, eu tenho que parar de exagerar na comida e comer essas coisas que eu não deveria, comer muitas coisas industrializadas e pedir muita comida, né? Então, quando a gente tá cansado, a gente acaba pedindo comida aí no iFood, né? Então, acho que o plano em si faz sentido. E eu coloquei como tarefinha no meu calendário Google para ticar. Então, esse não é o problema. Qual que é o problema então? Aqui, olha, capítulo 13, gente, do meu livro. Gerenciamento emocional, autoeficácia, né? E metacognição, que está conectando esses dois aí. Eu acho que o grande problema é o emocional e a autoeficácia. Então, assim, se o seu aluno não consegue, você não consegue, e você não quer desistir, você pode tentar achar alguém como co-regulador, tá? Você pode pedir para alguém que vive com você, um amigo, para checar se você está conseguindo fazer as coisas. Então, o papel que a gente faz como professor na sala de aula é esse, né? Se a gente está lá na sala de aula, fica mais fácil de ajudar nossos alunos a conseguirem fazer esse desafio, vamos dizer assim, para aprender melhor. Então a gente funciona como co-regulador, porque as crianças, inclusive, e os adolescentes não têm muita condição
de serem autoeficazes, porque eles ainda estão desenvolvendo o córtex pré-frontal, né, gente? Eu já falei um pouco disso aqui. Então, a gente tem que funcionar como corregulador. No meu caso, eu posso pedir ajuda para minha esposa, para algum amigo, para algum clube, algum grupo social que eu vou entrar. Então, existe uma pressão do grupo. Isso pode funcionar melhor, porque aí, só que talvez não funcione também, né, gente? Então a gente tem que, enfim, encontrar estratégias. E essa é uma ideia que pode dar certo. A outra ideia é a gente precisa de mecanismos que bloqueiem as tentações, vamos dizer assim, né? Então, vamos falar um pouquinho de behaviorismo em outro vídeo, mas essa coisa de reforço positivo, negativo, de punição, funciona bem, né? Só que às vezes é meio cruel, por isso que a gente não usa tanto assim. Mas se o negócio está de frente para você, você vai e pega, né? Então, em relação à alimentação, se você tem coisas que você não deveria comer dentro de casa, na hora que a sua memória de trabalho estiver cheia, se tiver com exaustão mental, você vai lá e pega, nem pensa, é automático. Então, não tenha essas coisas em casa, por exemplo, né? E a questão do aí é que tá, do exercício em si. Eu acho que o celular, de novo, é o celular. Então eu estou aqui avaliando alguns bloqueadores de redes sociais para tentar nessa semana fazer isso. Porque eu acordo com o celular, aí, né, tá tocando um alarme, já coloco lá e começo a ver notificação. E eu deveria sair da cama, deveria caminhar no parque, deveria voltar para tomar café da manhã, então já perdi tudo isso aí que tem muita relação sim com o celular. E também ir para a cama com o celular e ficar vendo as coisas e ficar cansado. Isso aí, gente, celular é um negócio bem complicado. Celular mal utilizado. Redes sociais, muita tela, é complicado. Então eu preciso ter a noção, vamos dizer assim, né, ou criar uma medida para conseguir reduzir ao máximo isso aí. Eu trabalho com redes sociais, então, né, as pessoas entram em contato comigo, mas eu preciso ter um horário estipulado aí para não mexer mais. E aí, né, fazer uma leitura, fazer qualquer que seja a atividade, mas não ficar pendurado no celular. Isso tem sido muito complicado. E eu sei que todo mundo aqui está no mesmo barco, né? Isso a gente precisa bloquear mesmo, tá? A gente também pode criar recompensas ao longo da trajetória. E elas podem ser recompensas diárias ou semanais. Então eu tenho que pensar aqui nessa próxima semana o que seria uma recompensa legal. Ou seja, se eu conseguir cumprir mais ou menos bem, eu ganho. Também é behaviorista, tá? Se eu não conseguir cumprir, aí eu não ganho. Então é mais ou menos isso. Então a gente às vezes faz isso dentro da escola, tem que tomar cuidado para não oferecer uma recompensa que você tem que ficar dando sempre, porque aí você vai deixar os alunos mal acostumados, né? Mas esses são alguns exemplos de estratégias que a gente pode implementar para tentar voltar ao rumo, tá? E, de novo, é importante a longevidade, senão o negócio não vai para frente, né, gente? E eu acho que é isso, esse é meu recado de hoje, né? Então, assim, tô feliz com o grego. O grego tá me dando muita satisfação, assim, tô conseguindo aprender várias coisas legais, tô conseguindo ler as palavras, mais o eixo um que é o mais importante, né, gente? De novo, a minha vida inteira foi assim. Vida inteira foi assim, sempre foi difícil, sempre foi complicado, sempre foi piloto automático, né? Então, eu acho que é isso. É muito complicado a gente quebrar esses hábitos, esses vícios, né? E mesmo com muita vontade de querer fazer isso, eu, assim, juro pra você, eu tenho muita vontade mesmo. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho, às vezes nem com as pessoas que estão com a gente, né? A gente precisa de alguma coisa além, externa, alguma ajuda, e muitas vezes pode ser entrar num grupo, não sei. Então estou tentando descobrir nessa trajetória do desafio ciência da aprendizagem, tá certo? Dedos aqui, ó, cruzados para a semana que vem, né, gente? Então hoje eu vou repensar toda essa trajetória, né? Aliás, não a trajetória, né? Vou repensar em como colocar em prática o plano que já está ok. E vou usar
esses mecanismos aí. Se não funcionar de novo, na semana que vem eu vou estar aqui de novo com essa cara e vou tentar. Aí, não sei. Quem sabe vocês deixam comentários, seria muito legal. Deem dicas, deixem comentários aí, porque muitas vezes a gente sabe na teoria, mas não põe na prática o negócio. E aí é que está o grande problema da metacognição, né? A gente sabe muitas vezes o que tem que fazer, mas não faz. É isso aí, gente. Beijos, abraços, até a próxima. Me desejem sorte, tá bom? Tchau, tchau.